Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Agora está bom. Eu gosto assim, quando é meio convento, sabe? Quando meio estilo canto gregoriano, sabe? Todo mundo ia uníssono, uma só voz. Aí é bom. O pessoal aí de trás, está conseguindo me escutar? Falar nisso, como é que foi o vestibular? O vestibular no simulado. Como é que foi o simulado, gente? Oi? As questões do Locke estavam difíceis, né? Estavam difíceis. Mas, pessoal, vamos para o nosso último conteúdo da UEL. Círculo de Viena. Antes de eu começar também, cadê o pessoal que estava aprovado aí? Vazou todo mundo? Não tem ninguém ao meu lado aí, Guri? Não tem ninguém ao meu também? Vem? Saca de mim. Vem comigo. Vem. Ela falou Pedrinho? Não é sério mesmo, ela falou Pedrinho. Vai a merda, mano. É Pedrinho o quê? S2? Hã? S2, que diabos é esse? Pera, deixa eu ver se eu... S2 é um coração. Faz aí para eu dar uma olhada rapidinho. A gente já começa. Deixa eu ver isso aqui. S2 parece um coração assim meio enviesado, mas parece ser. Então é isso, é um coração. E esse coração simboliza o quê? Pera lá. Então, o Pedrinho me ama. Eu e o Lucas. Ai, meu saco, meu saco. Pessoal, cadê a Amanda? Não está aí também? Ah, foi embora? Marta, a Amanda foi embora? Caramba. Cadê a Carol? Ah, tá passando mal? Se tá passando mal, tá tudo bem, né? Porque quando tá passando bem, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos, brincadeiras à parte, agora vamos para o terceiro. Anotem Círculo de Viena. Círculo de Viena, ele faz parte do eixo temático de epistemologia. Sobretudo epistemologia contemporânea. O Círculo de Viena, ele surge na Universidade de Viena, na Áustria, em 1922. O Círculo de Viena, enquanto escola de pensamento
questionar alguns elementos da ciência vigente até então. A grande verdade é que, quando nós falamos em Círculo de Viena, nós falamos em uma crítica ferrenha a alguns construtos que justamente esses estudiosos empreenderam, sobretudo no que diz respeito ao pensamento científico em voga. O Círculo de Viena também é conhecido como positivismo, neopositivismo. É uma escola neopositivista. E enquanto escola neopositivista, o Círculo de Viena ela consistia nada mais, nada menos que estudar alguns elementos do pensamento humano, que consistia nas ciências, sejam elas humanas ou exatas, como, por exemplo, a matemática, a física, e a filosofia e a ciência propriamente dita. Matemática, física, ciência e filosofia propriamente dita. Eles estudavam várias coisas, mas essas quatro disciplinas eram as que eles mais se detinham no que diz respeito ao campo da investigação. Quando nós falamos em Círculo de Viena, nós falamos numa revolução que eles estavam querendo dar à ciência vigente até então. Que revolução era essa? A crítica que eles teceram ao método indutivo a partir de Francis Bacon. E nós entendemos que Francis Bacon, lá no início da Idade Moderna, foi o grande inovador, não diria nem criador, mas o grande inovador do método indutivo experimental. E graças a esse método indutivo experimental, Francis Bacon, ele inaugura, por assim dizer, a ciência na Idade Moderna. E quando nós falamos em ciência na Idade Moderna, a ciência ela revolucionou toda a história da humanidade, ou seja, ela revolucionou toda a história da civilização europeia a partir da Idade Moderna, atingindo o seu ápice com a física newtoniana e com a geometria euclidiana. Mas a grande verdade é que a ciência, ela, durante toda a sua história, ela esteve fundamentada em alguns construtos, em alguns arquétipos. Dentre esses construtos e arquétipos, ela se fundamentou no método indutivo experimental. A grande questão é que, quando nós falamos em método indutivo experimental, lá na ciência, a partir do Francis Bacon, esse método indutivo experimental, ele defendia a tese de que, para que possamos abstrair elementos da natureza e, ao abstrairmos esses elementos da natureza e subjugarmos esses elementos da natureza ao crivo da empiricidade, para que a partir daí possamos ter uma teoria cientificamente válida, nós precisamos partir da ideia particular para chegar a uma ideia universal. A questão aí não é piramidal, ou seja, de cima para baixo, ou seja, a ciência não está apoiada numa ideia de que nós temos que partir de uma ideia universal para chegarmos a uma ideia particular. Ao contrário, nós temos que partir de uma ideia particular para que possamos chegar a uma ideia universal. Tanto o particular quanto o universal para a ciência são chamados de proposições. E para que uma teoria ela seja cientificamente válida, nós temos que subjugar ou submeter este experimento ao crivo da empiricidade repetidas vezes, ou seja, sucessivas vezes, múltiplas vezes, para que possamos, através dessas repetições, obtermos os mesmos resultados. Quando nós obtemos os mesmos resultados ao submeter esse experimento por várias vezes, quando nós obtemos os mesmos resultados, aí sim, nós temos uma teoria científica válida, aceita pela comunidade científica internacional.
Porque cargas águas nós temos uma teoria cientificamente válida, porque eu parti de um particular para chegar ao universal. A universalidade do meu experimento é a teoria que é desenvolvida, é a teoria que é cultivada a partir daí. Percebe que quando nós falamos em ciência, nós falamos em verdade absoluta. Para a ciência, todos os elementos constituintes ou participam ou que derivam desta empiricidade são considerados como verdades absolutas. E pelo fato de elas serem consideradas como verdades absolutas, elas são inquestionáveis. Isso é regra de fé, isso é dogma de fé para a ciência. Aí, quando nós falamos em verdade absoluta para a ciência, ainda que ela esteja apoiada no método indutivo experimental, ainda que ela parta de uma ideia particular para chegar a uma ideia universal, quando nós falamos em ciência, nada em ciência, repito, nada em ciência é tida como um instrumento de verdade absoluta, e sim, tudo é relativo. Porra, agora você me deu um nó, não entendi porra nenhuma que tu tá falando, não entendi. Você acabou de falar o que é considerado como verdade absoluta, agora você está falando que é verdade relativa. Como assim? É absoluta ou é relativa? Porra, chega a um denominador comum, caramba! A questão é que a ciência, os cientistas defendem a tese de que todos os dados fornecidos pela ciência são dados, repito, absolutos. Porém, quando nós passamos a analisar esses experimentos a partir da ideia da decomposição, quando nós decompomos este experimento, quando nós decompomos esta teoria, nós percebemos nitidamente que essa teoria que até então é defendida pelos cientistas como sendo verdade absoluta, na realidade há lacunas. E se há lacunas, deixa de ser absoluto, perde seu caráter absoluto e cai no relativismo. Exemplo: o Big Bang. Só vou citar aqui a questão do Big Bang, né, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer na prática e cientificamente. O Big Bang. No princípio, há 13,6 bilhões de anos atrás, que é astrofísica e física nuclear, existia um átomo. As cargas que compõem esse átomo giravam em torno do núcleo deste átomo perfeitamente. Cada qual no seu eixo, girando harmoniosamente. Ao girar harmoniosamente, produzia energia, que é a chamada energia nuclear branca. A questão é que, lá um belo dia, essas cargas que até então giravam harmoniosamente, elas se fundem. É o que nós chamamos em astrofísica de fricção. Elas colidem umas com as outras, e o resultado desta colisão levou à explosão deste núcleo, deste átomo. E a explosão do núcleo deste átomo gerou uma explosão, resultou numa explosão nuclear. A princípio, lá quando houve a explosão, tudo era muito quente. Mas na medida que o tempo foi passando, na medida que a energia foi se afastando do seu centro, não diria de gravidade, mas do seu horizonte de eventos. Esse é o termo em astrofísica, do seu horizonte de eventos. Na medida que a energia foi se afastando do seu horizonte de eventos, a energia foi se dissipando. E aquela energia que até então era quente e branca, passou a se transformar em fria e negra. Ou seja, aquela matéria que até então era matéria branca,
passou a ser matéria escura, que é o que nós chamamos de antimatéria. Antiprótons, antinêutrons e antielétrons. A questão é que essa explosão, ela lançou detritos, e esses detritos, eles consistem no quê? Naquilo que nós chamamos dos corpos celestes, estrelas, galáxias, vírgula, etc, 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 etc. Ou seja, tudo que nós temos no universo. A grande questão é que essa energia, esses fragmentos, esses detritos resultantes desta explosão, até então, detritos estes que eram matéria branca, passaram a se transformar em matéria escura. Oi? O que foi? Eu não entendi. Enfim. Não, é comigo? Bom, se não é comigo, vamos lá. Gente, a questão é que essa energia, que até então era energia branca e se transformou em energia escura, essa energia, ela ganhou um corpo, ganhou uma massa. A questão é que o que é que deu corpo, o que é que deu massa a esta energia, a estes fragmentos resultantes desta energia escura, que agora não é mais energia escura, voltou a ser matéria branca novamente. É aquilo que em astrofísica e física nuclear nós chamamos de bóson de Higgs, que é aquilo que em religião ou em astrofísica é chamado de amaldiçoada partícula de Deus, ou a maldita partícula de Deus. O que eu estou falando aqui, pode ser empiricamente verificado onde? No LHC. No LHC, que é aquele laboratório subterrâneo que existe entre a França e a Suíça, que está ali fazendo fronteira, 100 metros abaixo do solo, no subsolo. Há um colisor de hadrons ali para tentar recriar o Big Bang. A tentativa de recriação do Big Bang nada mais é do que a produção de antimatéria. A questão é, para a ciência, para os cientistas, isso é verdade de fé, dogma, caramba. A pergunta é que, se nós pararmos para questionar isso, se nós pararmos para questionar a ciência, os dogmas de fé da ciência, nós perceberemos, como eu disse anteriormente, que há lacunas imensuráveis, como, por exemplo, sendo o átomo a causa, sendo o universo a causa, aliás, o efeito, ele deve ter havido um agente causador. Que agente causador foi esse? O átomo, a explosão. Pois bem, efeito é tudo aquilo que existe. Efeito é tudo aquilo que está posto. Efeito é tudo aquilo que é produzido. O efeito por si só, ele não se autoproduz, ele é produzido por um agente causador. A questão que eu levanto é a seguinte: o átomo, ele é o efeito ou ele é a causa? Se ele é um ente, logo ele não é a causa, ele é o efeito. O efeito do quê? Daquilo que nós chamamos em astrofísica de singularidade. O universo é produto de uma singularidade. E há cientistas, vários cientistas, inclusive da Universidade de Princeton, na Universidade de Harvard, né, que defendem taticamente, defendem piamente a tese de que o universo é produto de uma singularidade. Já desmistificaram essa ideia do Big Bang.
Big Bang não é a causa, o Big Bang é o efeito. O efeito do quê? Efeito da singularidade. O agente causador é a singularidade. A grande questão é que, quando nós falamos em ciclo de Viena, eles consistiram em criticar justamente esses elementos da indução da ciência produzido na Idade Moderna, a partir de Francis Bacon, como eu disse anteriormente. E aí entra quem? E aí entra o Karl Popper. Dentre todos os cientistas que se detiveram no campo do estudo das ciências empírico-formais, o Karl Popper foi aquele, o cientista ou filósofo, que se deteve com mais propriedade, com mais capricho, com maior zelo no campo da desmistificação da questão da verdade absoluta produzida pela ciência. E quando o Karl Popper ele critica essa questão da verdade absoluta produzida pela ciência, o Karl Popper vai criticar a partir daquilo que ele chama de, escrevam aí, refutabilidade. Antes do Karl Popper desenvolver essa ideia da refutabilidade, o Karl Popper ele fala da questão da verificabilidade. O que é a verificabilidade para o Popper? Verificabilidade para o Popper era nada mais nada menos que uma teoria, para que ela seja considerada cientificamente válida, ela tem que ser testada várias vezes e obter os mesmos resultados. Alto lá, você acabou de falar que ele criticou tudo isso. Sim, criticou. Quando o Karl Popper critica esse princípio da refutabilidade, Karl Popper vai dizer o seguinte, que ainda que tenhamos uma teoria cientificamente válida, ainda que o experimento, tenha sido submetido várias vezes ao crivo da empiricidade, ainda que ele tenha obtido várias vezes os mesmos resultados, em todos os resultados, quando nós submetemos estes processos ao crivo da decomposição, nós percebemos, nós podemos verificar, através da verificabilidade, que há lacunas existentes nessa questão da verificabilidade. E, portanto, se há lacunas existentes na questão da verificabilidade, uma ciência ou uma teoria científica, ela não pode ser considerada, a princípio, como teoria cientificamente válida. Ela precisa de um estudo muito mais aprofundado, ela precisa de um estudo muito mais apurado para que possamos considerá-la cientificamente válida. Está claro isso para vocês, gente? E aí? E aí que o Karl Popper, ele redimensiona a ciência a partir do Círculo de Viena. Prova tão evidente que ele vai ressignificar a ciência a partir do Círculo de Viena é que em 1929, o Círculo de Viena, né, por exemplo, o Carnap foi um dos fundadores do Círculo de Viena. Por exemplo, o Schlick, Moritz Schlick, também foi um dos fundadores do Círculo de Viena. O Richard von Mises, que também foi um dos fundadores do Círculo de Viena, eles vão produzir inúmeras obras, inúmeros artigos, refutando justamente esse conceito de verdade absoluta atribuído à ciência. A ciência moderna, aliás, a ciência contemporânea, a partir do Círculo de Viena, enxerga a ciência de uma forma diferente que os cientistas, até o final do século XIX, enxergavam, graças a este círculo, graças a esta escola. Pode ver que hoje,
quando você vai falar para algum cientista sobre alguma teoria que é considerada cientificamente válida, que é aceita, ele vai falar alto lá. Ele precisa passar pelo critério da refutabilidade. Por exemplo, a teoria. Por que em muitos países o processo de seleção natural já não é mais aceito? Esse processo de seleção natural, ele também é conhecido cientificamente como a teoria da evolução. Por que ele não é aceito? Em muitos países, diga-se de passagem, países desenvolvidos. Diz a teoria do processo de seleção natural, que na realidade não é uma teoria darwinista, é uma teoria lamarckista. Foi Darwin quem aprimorou e publicou isso em sua obra A Origem das Espécies. Com base em quê? Com base em análises que ele fez mundo afora. Tá, a questão é que de acordo com a teoria, entre aspas, da evolução, que eu chamo de processo de seleção natural, o homem, o ser humano, ele descende do mesmo tronco que os primatas. Partindo do princípio de que ele descende do mesmo tronco, da mesma árvore genealógica que os primatas, o homem moderno, ele nada mais é do que um primata em estado de evolução. Daí, nós vemos aquele famoso quadro, aquelas famosas gravuras que nós podemos encontrar em vários livros. No princípio era lá um chimpanzé que foi se evoluindo, até se transformar no homem moderno. Já viram essa gravura, gente? Está em vários livros, inclusive livros de biologia. Pois bem, essa teoria lamarckista defende basicamente essa tese. Era o chimpanzé que evoluiu até se transformar no Zé, que evoluiu até se transformar no Super Zé. A questão é, os mesmos geneticistas que defendem essa tese, os mesmos biólogos que defendem essa tese, a mesma biologia, melhor dizendo, que defende essa tese, traz em seu bojo alguns cientistas, alguns geneticistas e alguns biólogos que refutam essa tese. Como? Só pode existir evolução se as características fisiológicas e morfológicas forem compatíveis. Essa é a tese que eles vão defender. Se a fisiologia e a morfologia não são compatíveis, ou seja, a humana com a do primata, logo não pode ter existido um processo de seleção natural. Porém, ainda que tenha havido um processo de seleção natural, a pergunta que eles vão fazer para esses cientistas que defendem isso como regra de fé é: por que é que o primata parou de evoluir e o homem continuou evoluindo? Se o homem, enquanto efeito, continua evoluindo. Se o homem, enquanto efeito, descende dele. Quer dizer, o homem continuou o seu processo de evolução e o primata estagnou-se ali. Quer dizer, se o primata estagna-se ali e o homem continua a sua evolução aqui, significa que houve, no decorrer deste, entre aspas, processo evolutivo histórico, houve-se um elo que foi quebrado, que é o que é chamado em ciência de elo perdido. Percebe que os mesmos cientistas que defendem, outros atacam? Por que um defende e outro ataca? Justamente por essa questão sobre a influência de Popper da refutabilidade. Um defende por causa da verificabilidade, o outro nega por causa da refutabilidade. É o que Popper defendia. Refutar aquilo que está posto, aquilo que é tido como dogma de fé. E só assim nós podemos ter um conhecimento, a partir do momento que eu refuto, que eu questiono, de verdade, de fato, científico. E com isso eu termino a aula, todo o nosso conteúdo da UEL. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E até semana que vem tem aula, né? Ainda dou aula semana que vem, né?